noite. Então nós vamos continuar aqui o nosso estudo do Evangelho de Mateus, semanal, que nós realizamos aqui na casa, né, no Grupo Euridice Barçanufo, em Uberaba. E nós estamos estudando o capítulo 10, um capítulo que fala todo ele, faz parte de um grande bloco que aborda a temática da missão. Então hoje nós vamos fechar com um item muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês me lembram, não deixem eu esquecer, que é a missão dos espíritas. Eu guardei para hoje. Há muito tempo que ele está lá quietinho, falando, eu vou usar ele. Então, num bloco do Evangelho de Mateus, que trata de missão, esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão dos espíritas, né, dos trabalhadores da última hora, ele vai fechar a reunião de hoje. Só que antes a gente tem um longo caminho a percorrer. Porque não existe missão cumprida que não consiga superar, não consiga atravessar, sabe, Helena? Um escolho, uma pedra, tapiocanga, que as pedras que tem muito aqui na região, que está no meio do caminho. E nós vamos falar disso hoje, tá bom? O versículo, Paulo, que vai propor essa discussão, é o versículo 29 do capítulo 10. Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Haroldo Dias, poeta, traduziu já com a rima pronta. Portanto, não temais, vós valeis mais que muitos pardais. Como nós já discutimos aqui, né, já falamos nas reuniões passadas sobre os pardais, sobre nós valermos mais que os pardais. O pessoal de casa vai demorar um pouquinho para ver esse episódio, né? Daqui a um tempo eles estão assistindo. Nós vamos focar hoje em outro tópico, outro elemento do versículo. Eu já até andei discutindo aqui, né, na reunião, antes da reunião ser filmada, mas hoje nós vamos aprofundar nesse tópico. Então a palavrinha que nós vamos sublinhar hoje, vai aparecer aqui no cantinho do vídeo aqui, é temais. Hoje nós vamos falar, seu Adelmo, de temor. Nós vamos falar de uma coisa chamada medo. Então, olha só, Adriana, Euridice, o bloco, o miolo do Evangelho de Mateus aborda a questão da missão. E cada um aqui tem sua missão, em nome do Cristo. Em família, na profissão, no ambiente público. Né? Mas é uma missão mais específica. Não é de qualquer um, não é de qualquer profissional, de qualquer familiar. É do profissional e do familiar que abraçou o Evangelho como causa de vida. Certo? Então, num bloco que fala de missão, numa temática que fala sobre o discipulado, sobre o discípulo, quem abraçou o Evangelho como causa de vida. E numa passagem específica que fale de perseguições, que é o que nós estamos estudando, existe um componente, um fator que é decisivo para que essa missão abraçada pelo discípulo seja cumprida ou não cumprida. Sabe o que é? Medo. Por isso que Jesus, nesse versículo, vai dizer, abriu o versículo dizendo, não temais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do medo. Certo? Bem pouquinho, porque é um assunto muito amplo. Bem amplo. E nós vamos começar falando sobre o medo, falando sobre o maior medroso do Velho Testamento. Curiosamente, é uma figura emblemática. Uma figura central do Velho Testamento. O grande pai, o grande patriarca. O primeiro patriarca do povo hebreu. Estou falando de Abraão. Abraão foi o grande medroso do Velho Testamento. Muito medroso. Então, antes de ler o versículo que eu separei aqui do livro Gênesis, no capítulo 12, versículos de 11 a 13, separei esse trechinho. Vou explicar o contexto. Abraão sai lá da Mesopotâmia
ele deixa toda a família dele, os pais, né, os outros demais irmãos, deixa toda a família lá e viaja com alguns servos, o sobrinho Ló, com a esposa e os filhos. Vocês lembram dele, né? O Ló anda famoso por aí. E a esposa dele, a Sara ou Sarai, né? E filhos ainda não tinham. Então esse é o grupo que sai da Mesopotâmia com uma promessa de Deus para eles, de que eles seriam conduzidos até uma terra onde jorrava leite e mel e as pedras viravam pão. A terra prometida. Certo? Só que quando o Abraão chegou com o clã dele, a família, o sobrinho, a esposa, lá na terra prometida, Dona Joana, tinha um probleminha no esquema ali. A tal da terra prometida, onde as pedras deveriam virar pão, na linguagem poética, onde eles teriam uma vida abundante, próspera, ela estava justamente passando por um período de seca. Sabe aquela coisa de você estar no lugar errado, na hora errada? Pois é, mas ali era o lugar certo, porém, na hora errada. Era o lugar certo, mas na hora errada. Quando ele chegou e viu aquela seca toda, ele falou, tá, pode até ser a terra prometida, mas não está numa época muito boa, não. E a gente tem que viver, né? Então ele pega o clã dele, fala para a turma, ó, nós vamos para aqui para o vizinho do lado, ele está mais próspero, lá tem um rio grande, né? Um rio com as margens férteis. Depois que passar a seca, a gente volta para a terra prometida. Que terra era essa, a vizinha? O Egito. Então, isso é típico do Velho Testamento, né? E até do Novo Testamento. O pessoal está passando dificuldade na terra prometida, na Palestina, vai para o Egito. E ele foi para o Egito. Quando ele estava chegando, Tonzinho, no Egito, é que ele lembrou de um pequeno detalhe. Um detalhe, aliás, esse mal do Abraão, eu sofro dele também. O Abraão tinha uma mulher muito bonita. Esse problema do Abraão, sabe? Um problema. Alguns ou muitos maridos, sabe, Renato, tem esse problema. Então Abraão tinha uma mulher muito bonita, que era a Sara. Só que ele era muito medroso. Então ele pensou, vó, eu vou entrar no Egito com essa mulher bonita minha, eu estou chegando de favor, vou ficar de hóspede no Egito. Os egípcios são muito bem armados, poderosos, fortes. E se um deles invocar com a minha mulher? Vai sobrar para quem? Vai sobrar para mim. Olha o tanto que ele é bonzinho, Abraão. O que o medo faz com a pessoa? Ele chegou para a mulher dele, sabe, Priscila? E falou para a mulher dele assim, ó, nós vamos entrar no Egito, você vai mentir para todo mundo, vai falar que nós somos irmão. Não é para falar que é minha esposa, não. Porque se falar que é minha esposa, os egípcios vão dar um jeito em mim. Vamos ver como é que é esses versículos? Ó. E aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Fala que é minha irmã, porque aí além deles não me matarem pensando que eu sou seu marido, e sou, eles ainda vão me proteger, porque eu sou irmão da mulher bonita. Foi a brilhante ideia que o Abraão teve. Pois é, né? As mulheres, né? Empoderamento feminino já acontecia naquela época, né? O problema nessa história toda é o seguinte, gente. A gente recebe compromissos.
Nós recebemos, nós assumimos esse compromisso. É oferecido, a gente aceita se quer. Né? Às vezes vai adiando esse compromisso, mas uma hora a gente assume o compromisso. E quando a gente assume o compromisso, via de regra, o compromisso que a gente assume é sempre com o outro. Nós estamos falando aqui de compromisso espiritual. Qualquer compromisso espiritual, qualquer compromisso firmado com Deus, é sempre em benefício, em cuidado, em zelo e por amor ao outro. Isso é regra. Vamos às listas? Compromisso de mãe. Compromisso de mãe é um compromisso que a gente assume com Deus em benefício de quem? Do filho, dos filhos. Compromisso de esposo e de esposa. A gente firma ele com Deus, mas em benefício com a esposa, com o esposo. Compromisso profissional, por exemplo, um cargo de chefia. Antes de ser um acordo com a empresa, é um acordo com Deus. Você vai zelar pelos subordinados. E se você tem um chefe, o contrário. Eu vou zelar pelos companheiros e pelo bem-estar do meu chefe também. É um compromisso. Compromisso é coisa firmada com Deus em benefício do outro. O que atrapalha essa história? Medo. O que nós vamos fazer, doravante, a partir desse casozinho do Abraão, é tentar explorar que medo é esse que um grande líder, como era Abraão, um grande patriarca, e isso vale para os pais de família, né, aqueles que assumem compromissos na casa espírita ou em outras religiões. Que medo é esse que nos paralisa, que nos congela, que nos imobiliza? O medo nos incapacita para as diversas funções que nós assumimos na grande orquestra da vida. É isso que nós vamos debater hoje. O medo emperra as engrenagens do Evangelho. Se nós considerarmos que nós somos pequenas engrenagens associadas umas às outras. Quando uma para, prejudica as demais. E o que para o discípulo do Evangelho é o medo. Tá certo? Querem ver um exemplo? 2000 anos depois do caso de Abraão, existe um espírito que vai ter muitas afinidades com o perfil do Abraão. Porque também vai assumir um compromisso de paternidade, um compromisso pastoral. Abraão era um pastor, o ofício dele era esse, Dom João. Ele era um pastor. Mas era um pastor de ovelhas, mas também era um pastor de pessoas. Ele conduzia ovelhas, mas também conduzia o seu clã. 2000 anos depois, junto ao colégio apostólico, Simão Pedro vai assumir essa mesma função, pastoral, de cuidado, de zelo por aqueles a que Jesus confiou a tarefa para ele. Pedro, tu serás rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. Trocando em miúdos, que a gente gosta de rocha de miudinho. Trocando em miúdos, Pedro, essa turminha aqui, ó, é responsabilidade sua, é cuidado seu, é zelo seu. O bem-estar deles passa pela sua valentia. Se te faltar valentia, vai faltar cuidado para eles, vai faltar zelo para eles. Então, todas as vezes que Jesus falava sobre o medo, e são várias ocasiões, esse versículo que nós estamos estudando hoje é uma delas. Todas as ocasiões em que Jesus falava sobre o medo, que ele conclamava os discípulos a não temerem, eu acho que ele dava uma olhadinha de rabo de olho para o Pedro. Não temais. E olhava para o Pedro. Porque, da mesma maneira como ele tinha todo aquele componente de ternura, de amabilidade, de zelo, aquela coisa paternal que o Abraão tinha, ele também tinha uma coisa que o Abraão apresentou. Em hora, sabe, em hora errada. Na hora que mais precisavam dele. O medo.
Qual que é o episódio da vida de Pedro que revela isso? A negação. Então eu até podia encontrar alguma coisa na própria Bíblia, no Novo Testamento, sobre essa passagem, mas eu preferi buscar isso lá no livro Boa Nova. Na lição, a negação de Pedro, que é a lição 26 do livro. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou, vamos ver se vocês sabem o que é isso, um frio angustioso no coração. Só que como nós somos aqui, nós somos mineiros, não é no coração, é na barriga. Ou então na boca do estômago. Ou na espinhela. Então, na hora H, no dia D, em que o mestre foi aprisionado, em que ele ia iniciar a paixão dele, o martírio dele, Pedro é chamado à responsabilidade paternal. Ora, o mestre está algemado, está aprisionado, caminhando para o madeiro. Quem que deveria reunir a turma, o colégio apostólico e falar, gente, calma, eu estou aqui. Chamar a responsabilidade para ele? Pedro. Sabe aquela final, não sei se vocês já ouviram falar de uns casos assim, aquele jogo de Copa do Mundo, em que o capitão do time devia acalmar o time e não acalma o time, e aí o time acaba tomando 7-1. Sabe esses casos assim? Não sabe? Então, o Pedro era tipo Davi Luiz, ficou mais em pânico que os outros. E aí começa Humberto Campos a descrever essa passagem. Sua resolução parecia vencida. É aquela hora em que você não tem que ficar choramingando, você tem que assumir a responsabilidade, segurar a rédea, falar, agora é comigo. E esse poder de decisão, de resolução, nele ficou enfraquecido, fragilizado. Continua Humberto Campos. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Poderia esse dúvidas está no singular, dúvida. Mas eu desconfio por que está no plural. Porque são duas. São duas dúvidas. A primeira delas e tem tudo a ver com os versículos que nós estamos estudando nas últimas semanas. A primeira delas eu estou valendo alguma coisa? Eu presto para alguma coisa? Você está duvidando de quem? De você. De você mesmo. Eu dou conta do recado? Eu dou conta de enfrentar uma aprovação dessa? Eu sou capaz de atravessar esse mar bravio? A primeira dúvida. E a segunda dúvida? Alguém está no comando do barco? Tem alguém no leme? Será que tem alguém zelando, velando, cuidando de nós? Nesse caso, você está duvidando de quem? De Deus. Dúvidas. E porque é no plural, é mais de uma aflição. Você perdeu nesse momento dois escudos, duas égides, sabe? Aliás, uma égide e uma armadura. E um elmo, que aí eu vou lembrar de Paulo. O escudo da fé, Paulo diz isso, o escudo da fé. O capacete da esperança, o elmo da esperança, porque aí se você perdeu a fé, se você perdeu o compromisso com Deus, você não espera mais nada de Deus. Quem não espera mais nada de Deus, não espera mais nada de nada. Você perdeu todas as expectativas. Você parou de esperar e esperar. Você perdeu a esperança. E a armadura, a couraça da autoconfiança. Você não acredita em você também. Eu não sou capaz, Deus não é capaz,
E se eu não sou capaz e Deus também não é capaz, então ninguém é capaz. Aí você começa a esfriar por dentro. Sabe por que frio na barriga, frio no coração, frio na espinha? Porque você começa a esfriar por dentro. Sabe por que começa a esfriar por dentro? Porque você começa a morrer por dentro. Como é que é cadáver? É frio, é gelado. Então, o núcleo da alma, a gema da alma, o miolo da alma, começa a morrer, começa a esfriar. Junto com isso, vem duas coisas. A apatia, três coisas. A apatia, a inapetência e o desânimo. Vamos lá? Apatia. A é prefixo de negação. Patos, do grego, sentir. Você deixa de sentir. Você se torna insensível. De novo, uma expressão popular para a pessoa insensível é a pessoa fria. Nada te comove mais. Isso é a apatia. Depois, a inapetência. Prefixo também de negação. Apetite. Fome. Você deixa de ter fome. Seu Adelmo, não é aquela fome que a gente sente nesse horário da noite, não. Você deixa de ter fome de viver. Você não tem mais ânsia de nada. Um pouquinho de ânsia é bom. Não pode ter muita, senão vira uma doença, é a ansiedade. Mas um pouquinho de ânsia, de fome, de sede, você tem que ter. É o que te faz brigar pela vida, pelas circunstâncias, estar vivo. Isso é inapetência. A pessoa que para ela tanto fez, tanto faz. E porque ela não sente mais nada e também não corre atrás de mais nada, ela morreu. Então ela não tem mais ânima, desânimo. Prefixo de negação com ânima, que é alma, é vitalidade. Então falta-lhe ânima, ânimo, vitalidade. Tudo isso é sintoma, é aspecto sintomático de uma doença. Lembra daqueles miudinhos do infirmus? É o efeito, né? E o dolens, que é a dor, é a causa. O dolens aí, a doença aí, é o medo. O medo te deixa desanimado, inapetente e apático. Foi o que aconteceu com Pedro. Vamos voltar um pouquinho, né? Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Aqui Humberto Campos, numa frase, ele explica a raiz do medo. O que provocou a doença? Eu sublinhei aqui. Suas necessidades comuns, diárias. Sabe o que está na base do medo? Excesso de senso prático. O que é senso prático? É quando você calcula, põe na ponta do lápis, vai na calculadora do celular e calcula ali perdas e ganhos imediatos. Quais os prejuízos que vão advir, que vão recair sobre mim em função de uma escolha? Aí você calcula, 9 fora, vai 1, desce 2, subtrai 3. Bom, segundo os meus cálculos, os prejuízos, os ônus serão esses. Isso é senso prático. Uma pessoa que não tem excesso de senso prático, faz os mesmos cálculos, avalia os ônus, avalia os prejuízos e fala, mas o meu ideal é maior que isso, vale mais que isso. E assume o prejuízo e abraça esse ônus. Uma pessoa que tem excesso de senso prático, fala, esse prejuízo eu não assumo. Então o Pedro na hora calculou, bom,
vão perguntar para mim se eu conheço ele. Ele é prisioneiro, condenado à morte praticamente. Se eu disser que conheço ele, eu vou ser condenado também, minha família vai ficar sem o arrimo dela, minhas filhas vão se perder, minha esposa vai ficar, Deus dará, eu vou sofrer tortura, prisão e morte vexatória. Ele calculou isso tudo. Opa, não vou assumir esse prejuízo. E aí o que acontece? Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações, ele ficou sofrendo por antecipação. Aí a ansiedade. Ele não cogitou em momento nenhum que a espiritualidade transcendia aquela situação prática. Que a missão de Jesus era maior que qualquer dano momentâneo. Não cogitou. Ele ficou só esperando o pior acontecer. E o que é pior? Cogitando, imaginando, vai acontecer isso. Porque ele poderia dizer, sim, é meu amigo, eu sou amigo dele, e não acontecer nada com ele, só com amigo. Não podia? Mas e as dúvidas e aflições? Ele duvidou de quem? Duvidou de Deus. Até mais do que ele duvidou dele mesmo. Ali começa o medo dele, né, Sadel? Olha, se a gente pegar qualquer animalzinho, Sadel, um cachorro, a gente vai observar que a agressividade é proporcional ao medo. Não é? Quanto mais agressivo o cachorrinho demonstrar estar sendo, é sinal que mais medo ele está sentindo. Aquela hora que o Pedro saca a espada e corta a orelha do Malcos, do soldado do templo, aquela foi a expressão patente do medo que ele estava sentindo. Agiu com violência. Toda pessoa violenta é uma pessoa medrosa. Toda pessoa que age com truculência, com estupidez, é no fundo um baita de um covarde. Isso é regra. E aí, gente, eu convoco vocês ao seguinte, não vamos aqui agora no salão, o pessoal em casa também, ficar pensando, não é mesmo o fulano? Ele é tão estúpido, é um covardão mesmo. Não. Vamos falar assim, aquelas ocasiões em que eu fui estúpido, eu fui grosseiro, eu fui violento, o que eu estava sentindo no fundo? Medo. Ciúme é medo. Pode falar, seu Celso? Você não acha que o medo da morte sobrepuja tudo isso? É que não é instinto de conservação, né? Seu Celso, amigo querido de Atibaia que está aqui hoje, o pessoal de casa pede para eu repetir, né? Não sai no microfone. Então, o seu Celso, amigo querido de Atibaia, está dizendo que se no caso de Pedro não foi, sobretudo, um medo da morte, foi medo da morte. Medo da morte não é instinto de conservação. Porque medo da morte é materialismo. Instinto de conservação é, preciso permanecer vivo para realizar tudo que foi programado para mim. Quitar todos os meus débitos. Isso é instinto de conservação. É claro que você não pondera essas coisas, né? Isso é espontâneo. Medo da morte é, será que existe vida depois da morte? Ele duvidou. Duvidou disso tudo. Porque se ele tivesse convicto de que a alma é imortal, ele não sentia medo. Ele vacilou nessa crença. É. O seu Adelmo está ali. Coitado, mas era um simples mortal. É quase que uma autodefesa isso, hein, seu Adelmo? Tá rolando uma identificação entre o senhor e o Pedrão aí, hein? Bem lembrado, seu Adelmo. O seu Adelmo está lembrando que Jesus chamou ele e falou, anda em cima das águas. Ali, ele foi de um extremo ao outro, que era a característica do Simão Pedro. Simão Pedro era que nem as ondas do mar. Ou ele estava na crista, ou ele estava na depressão, lá no fundo. Na hora que Jesus falou, todo mundo sentiu medo ali, porque o pessoal... Gente, e vamos em venhamos. Eles pescavam de madrugada, um breu danado junto com neblina, cerração. De repente veio um sujeito iluminado, cheio de luz, andando no meio das águas. É um fantasma. Até o Chico Xavier assustava. Né?
Então todo mundo sentiu medo. O Pedro foi o único que nessa hora foi corajoso, valente. Ele foi quem gritou, não é fantasma coisa nenhuma. É o mestre, é Jesus. E quando Jesus falou, ele perguntou, né? Também não era bobo, né? Mas, desconfiado, Senhor, é o Senhor mesmo. Aí do outro lado gritou, vem. O que o Pedro fez? Ele foi. Ele foi. Esse sair do barco, gente, é reencarnar. Quando a gente está na colônia espiritual, andando de ônibus sem roda, que flutua, você está no barquinho seguro. Quando, igual a irmã Laura, lembra da irmã Laura? Esposa do Ricardo, mãe do Lísias. A irmã Laura falava para ela, você tem que reencarnar. É Jesus dizendo, vem para fora do barco. Reencarnar é andar sobre as águas. E a gente reencarna valente, igual o Pedro pôs o pé para fora do barco. O problema é que no meio da caminhada, se o vento bate um pouquinho mais, Paulo, vira um pouquinho mais, se a gente sente a brisa um pouquinho mais nos pelos do braço, surge uma coisa chamada medo. Aí você começa a afundar. Certo? E bebe água. E Jesus deixa você dar umas engolidas de água para ficar esperto. E depois te resgata. Entendeu? Então, isso tudo que acontece com Pedro, todas as passagens que são relacionadas a Pedro, estão intimamente ligadas a esse medo. E aí Humberto Campos encerra, ó. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, que não era instinto de conservação, era medo de morrer mesmo. E medo de morrer, medo, pavor, pânico, isso é falta de espiritualidade. Viu, gente? Ó, conferir o freio do carro, trocar o freio do carro, né? Conferir se o pneu tá legal antes de pegar a estrada, isso é instinto de conservação. Agora, não sair de casa, aí é até uma síndrome patológica, né? De pânico. Não sair de casa com medo de que um avião caia na sua cabeça, isso já não é instinto de conservação. Isso é patológico. Certo? E terminando, para logo, uma das servas da casa se Ah, não, tem uma coisa importante antes, ó. Eu dando gafe aqui, ó. De defesa própria, penetrou no extenso pátio, onde se adensava a multidão. O Bert Campos está brincando com palavra aqui, não. Nós já falamos sobre multidão aqui. Nessa hora em que ele se mistura com a multidão, é porque ali ele deixou de se comportar como discípulo e passou a se comportar novamente como multidão. E a multidão é medrosa. O discípulo tem que ser valente. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou, surpreendida: não és tu um dos companheiros deste homem? Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento ao medo. E, reconhecendo que o instante era decisivo, ou seja, aquela resposta ia determinar os ônus e os bônus, ônus materiais e bônus espirituais, dissimulando a própria emoção, respondeu: estás enganada, não sou. Eu sublinhei esse não sou. A gente vai ler Bert Campos e passa por esse não sou. Quando você diz não sou, você está negando o quê? O que você é. Então, o medo é uma expressão de negativa íntima. É quando você nega a si mesmo. Você não está negando o outro, você está negando você mesmo. Porque qualquer coisa que nós venhamos a dizer sobre o medo, a respeito do nosso medo, vai ser introduzida pela frase, não sou. Você é capaz de subir nesse telhado? Você diz, não sou. Você é discípulo do Cristo? Não sou.
Você é capaz de perdoar fulano? Não sou. Sempre que tiver essa negação, não sou, pode ter certeza que por detrás disso tem medo. Aí vocês vão dizer, mas e se alguém perguntar, você é um espírito de luz? Qual que é a forma correta de responder? Ainda não. Porque quando você diz, não sou, você está negando. Na verdade, você tem um baita medo de ser. Na verdade, gente, quando a gente diz não sou, assim, categoricamente, sobre a nossa possível evolução, aliás, a nossa certa evolução, isso é medo de altura. Medo dos morros altos. Medo de elevação. Porque ser espírito de luz é assumir situações em que nós tenhamos que renunciar, em que nós tenhamos que afrontar o medo, o próprio medo. Então a gente nega. Você é bom espírita? Eu não sou não. Ainda não. Ou, de vez em quando sim, de vez em quando não. Por aí que vai. Entendeu, Thaís? Mas ele disse, não sou. Quando Moisés perguntou para Deus que nome ele deveria dizer ao povo que Deus tinha, qual que foi a resposta de Deus? Eu sou. Eu sou. Porque Deus é completo. Nós, incompletos, e sempre seremos incompletos, eternamente incompletos. Para algumas coisas diremos, eu sou, para outras diremos, ainda não. Mas não sou, vamos evitar isso. Isso é uma expressão de medo. Oi? Quem sou eu? Vamos fazer isso. Quem sou eu? Essa expressão, quem sou eu, uma expressão de desconhecimento sobre quê? Sobre o quê? Si mesmo. E qual que foi a frase que Sócrates encontrou no oráculo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo. Qual que é a recomendação de Santo Agostinho na questão 919? Conhece a ti mesmo. Quem sou eu? Aí a gente tem que dizer o que Paulo disse. Com a graça de Deus, já sou quem sou. Com a graça de Deus, já sou quem sou. Outras coisas eu ainda não sou. Tudo é relacionado à questão do medo, viu, gente? Lição do livro Fonte Viva, lição 132. Tenho medo. Tendo medo, aliás. Tendo medo. Vocês sabem onde que o Emmanuel foi buscar esse título? Uma passagem conhecida lá em Mateus 25, 25. Não dá para esquecer. Mateus 25, 25. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Parábola dos talentos. Um pegou o talento, investiu, né? E prosperou. O outro também. Aí teve um terceiro que pegou o talento e fez o que com ele? Enterrou na terra. Aí, quando ele foi cobrado por essa omissão, por essa inapetência, por essa apatia, por esse desânimo na luta, o que ele responde? Eu fiz isso porque eu tinha medo. Todos os talentos que nós recebemos, porque são conquistas, mas conquistas por concessão. Deus nos concedeu a possibilidade de adquirir aquilo ao longo dos séculos. Se depois eu não ponho esse talento em atividade, para produzir, para gerar benefício para o meu semelhante, eu só posso ter feito isso por um motivo, por medo. Então eu tenho um talento musical, sei tocar, sei cantar, isso é fruto das conquistas, de muitas existências. Aí alguém fala assim, fulano, você sabe tocar, você sabe cantar tão bem, aprende as músicas lá do Tim e Vanessa para tocar pra gente aqui no centro.
Ah, não, eu tenho medo de tocar perto dos outros. O que você fez com o seu talento? Escondeu na terra. Gente, vai tremer, vai suar, a boca vai ficar seca a primeira vez? Vai. Na segunda vez, menos. Na terceira, menos. Na quarta vez, você tá cara de pau que você não imagina. Você já tá no solo no violão lá, né? E aí você vai, e tudo, a todas as outras situações, falar em público também. Bater na porta dos outros para pedir mantimento para a campanha do quilo, também. Mas a gente pega o nosso talento e esconde na terra. Medo. Medo. Aí o Emmanuel vai comentar essa passagem. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento. Contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Então, aquilo que a gente recebe de pouquinho, a gente tem que pegar aquilo e dar desenvolvimento. Ah, mas eu não toco igual o Tim. Se você tocar mais vezes em público, com o tempo, aquele seu talento assim vai ficar assim. E por que a gente não multiplica o nosso talento? Não faz ele crescer? Por medo. Por isso que eu falo aqui na Câmara, tenho falado sem parar. O pessoal nas outras cidades todas. Monta grupo igual esse, gente. Mete a cara. Manda ver. Não fica me chamando para fazer palestra na cidade, não. Monta o grupo. Monta o grupo. Fica ligando pro Haroldo, pro Rossano, não. Vai estudar. Por conta. Ah, mas quem sou eu? Né, da tia Helena? Quem sou eu? Não falo igual o Divaldo. Claro que não fala. Mas um dia o Divaldo também não falou igual fala hoje. O que você tem que fazer? Aperfeiçoar. Desenvolver. E vai acabando o medo. Por que a gente não mete as caras? Por que a gente fica usando os outros como muleta, como bengala? Por medo. Por medo. Certo? Continuando. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Pobres de recursos. Quais recursos? O que as pessoas alegam? Me falta dinheiro, me falta tempo, me falta saúde, me falta coragem, né? Vai alegando. Falta tudo. Falta recurso. Recurso, gente, a gente angaria ao longo da tarefa. Tem aquela famosa frase, caminante no hay camino. Só hace camino al andar. O caminho se faz enquanto você caminha. A história se constrói à medida que você se lança ao encontro da vida para viver. Por que o miudinho só tem registro em vídeo e divulgado na internet a partir do capítulo 9, versículo 18? Por medo. Porque eu tinha medo. Aí os amigos aqui, principalmente o irmão gêmeo do Pedro ali, chegou e falou, para com essa covardia. Mete as caras. Sabe do que eu tinha medo? De crítica. Senhor, e esse medo da crítica tem um outro nome, uma palavrinha que resumia. Sabe qual que é? Orgulho. Vaidade, orgulho. Tinha medo de pôr lá meu carão no vídeo e o pessoal vinha olhar e falava assim, não, mas que nariz grande.
crítica. Crítica. Mas aí a gente vai perdendo esse medo. Vai perdendo esse medo. E fazendo o que a gente dá conta. Porque Jesus faz uma pergunta tão bonita para os discípulos. Quando os discípulos dizem assim: mestre, a multidão tem fome. Quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Eles falam: nós temos uma padaria. Não. Né? Eram 5 pães e 2 peixes. Pouquinho. Então é isso que vocês vão oferecer. Quantos pães tendes? O que eu tiver, Senhor, é seu. Faz o milagre, multiplica. Por aí. Ó. E recolhem-se a ociosidade, alegando medo da ação. A ociosidade é o medo de agir. É o medo de realizar. Isso é ociosidade. Preguiça, ociosidade, é medo de realizar, de produzir o que dá conta. E o duro que em matéria de espiritualidade, esse medo nosso de produzir é o medo da crítica de quem produz mais. Esquecendo que o pessoal que produz mais é extremamente compreensível com quem produz menos. É claro que eu não ia comentar o evangelho aqui igual o seu Honório comentava. E para que sentir esse medo se o seu Honório é o típico espírito que nunca vai julgar a capacidade de alguém, de realizar a ação de alguém? Esses espíritos nobres, gente, eles não nos avaliam. Eles não nos julgam, não nos criticam. Certamente, quem vai te julgar, avaliar e criticar é quem produz igual ou menos. Se produz igual ou menos, você desconsidera. Entendeu? Só desconsiderar. Aí o Chico falava, era bonitinho, o Chico falava muito, assim: meus filhos, a caravana segue e os cachorros, os cães, ficam latindo. A caravana não pode parar por conta disso. Tá? Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Eu tive um cachorrinho que quando ele desencarnou, eu e minha mãe, a gente sofreu tanto. Depois que ele desencarnou, nós nunca mais tivemos cachorro. E sempre que perguntam assim para mim, para minha mãe: por que vocês não têm cachorro? Aí a gente fala: era um Cocker Spaniel, Silvano. Aí sempre que fala assim: por que vocês não têm cachorro? O que eu e minha mãe a gente responde? A gente tem medo de sofrer de novo com a perda. Por que eu estou contando essa história do cachorrinho? Porque tem gente que não se relaciona com gente pelo mesmo medo, o medo da perda. Às vezes não arruma um namorado, não arruma uma namorada com medo da separação. Com medo do namorado, do marido, da esposa. Eu ia falar da marida. Da marida, desencarnar, medo da perda. A pessoa se isola. Né? Fica no mundinho dela, ela não quer se aproximar. Não, eu não gosto de fazer muita amizade, não. Porque depois a gente sofre. Isso é medo. Tem uma música bonita do Beto Guedes, mineiro Beto Guedes, que chama O Medo de Amar. É assim: o medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier, livre para sempre estar onde o justo estiver. O medo de amar é medo de ser livre. Porque o amor, inclui também a saudade e outros sentimentos que vêm a reboque. A saudade, a preocupação com o outro, o cuidado com o outro. Isso traz sofrimento? Traz. Mas é o sofrimento optativo, né? Ou o sofrimento de quem escolheu sofrer por amor. Ou o sofrimento do Cristo na cruz, por exemplo. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida,
agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente. Então, esse gradativamente eu sublinhei, porque é devagar, você não percebe que está entrando nesse lamaçal do medo. É tão sutil, as pessoas te alertam e você acha que não. E quando você vê, você já está até o pescoço. Gradativamente, transformam-se em campeões da inutilidade e da preguiça. É tanto medo de se aproximar do outro, de fazer bem o outro, de virar amigo do outro, de conquistar a amizade do outro, que você não faz nada pelo outro. E se torna terra estéril. Máquina desligada. O que acontece com o carro, Renato, se ele ficar na garagem sem rodar? Ferrugem, o pneu trinca, resseca, não é assim? O carro vai se deteriorando. O corpo é a mesma coisa e a mente é a mesma coisa. A cabeça é a mesma coisa. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Quando o rapaz que enterrou o talento falou para Deus, eu estava com medo, por isso que eu guardei na terra. Você vai assumir agora as consequências desse medo. Se você deixou de multiplicar seu talento, você deixou de beneficiar os outros. Você deixou de gerar benefício para o semelhante, você deixou de fazer amigos. É o que o Zaqueu sofria. Qual que era o grande drama do Zaqueu? Ele não tinha amigo. Ninguém queria aproximar do Zaqueu. O dia que ele abre o cofre e põe os talentos dele, que era o recurso monetário, para circular, e fala para o mestre, todo mundo que eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que o Zaqueu estava querendo fazer? Amizade. Quem é generoso, até com os bens materiais, conquista amigo. E ele despertou para essa alegria quando Jesus falou, vou jantar na sua casa. Ele gostou tanto de ter Jesus, os discípulos comendo na casa dele, que falou, nossa, esse negócio de ter amigo é bom, né? Vou corrigir. Esse negócio de ter amigo é bom, né? É bom, dá um calorzinho no coração. Ele falou, eu quero mais gente assim na minha casa. Aí fez mais amigos. O egoísta, o avarento, ele é o medroso, ele tem medo de fazer amigos. E aí, tudo que ele angaria é dele. Ele não sabe dividir. Livro Harmonização. Esse título é forte, hein? Lição 19. Sede firmes. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 9. Sede firmes. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Aí, Tonzinho, agora a gente pega todo esse quadro que eu descrevi, do medo do Abraão e do Pedro, que era o medo da perda do corpo físico. Esse medo que a gente falou do Zaqueu, de fazer amigos, de ser generoso. A gente pega tudo isso e pensa no discípulo medroso, com esse medo, mas num contexto de mundo de transição. Aí não faz nada, né? Não realiza nada. Aí é o sujeito que quanto mais precisava dele em campo jogando, ele amarelou. Um mundo de transição. E nós estamos exatamente nesses tempos preditos por Jesus, profetizados por Jesus. Em que a gente vai ouvir guerras e sedições e separações. E aí a gente se encarcerar dentro de casa por medo da violência, não realizar mais nada. Então, já me perguntaram isso tanto, eu recebi tanto e-mail, tanto pergunta de inbox em Facebook.
Em palestra que eu fui fazer, as pessoas me perguntaram, como é que faz com os assaltos na casa espírita? Fecha o centro? Nunca! Fechar um centro espírita é fechar o próprio coração. Mas e a violência? Quem tem medo da violência ainda não entendeu o que é servir Jesus. Porque o cristianismo nasceu sob perseguição, gente. Qualquer assaltante das grandes cidades de hoje é tão violento quanto qualquer soldado romano na Roma das perseguições, a Roma descrita por Emmanuel nos romances. E os cristãos se acovardaram? Sabe o que é medo de ser assaltado na casa espírita? É medo de ser mártir. É medo de ser mártir. Porque não há circunstância mais honrosa do que ser perseguido pela violência em serviço pelo Evangelho, durante a realização de um trabalho em nome do Cristo. É a coisa mais honrosa. É uma honra. É uma honra. Se isso acontecer conosco aqui um dia, valorosamente, nós vamos ter dois sentimentos no coração. Primeiro, calma, tranquilidade, serenidade. Segundo, alegria. Alegria. Porque nós fomos escolhidos para testemunhar a nossa fé, testemunhar o nosso ideal, testemunhar o Evangelho que nós amamos. É isso. Fala, Lenise. Silvano, estraçalhado pelos cães, né? Tantos outros, né? Nenhum deles fugiu da raia. Nenhum deles. Basílio, ali no Ave Cristo, o livro Ave Cristo todinho, né? Basílio, a Lívia, o menino Silvano, né? No livro Há 2000 anos, a Ana e a Lívia. E o primeiro exemplo de todos, que é o de Simeão. No Paulo Estevão, o próprio Paulo. Pedro, o exemplo de Pedro. Quantos e quantos exemplos de valentia, de coragem moral que nós tivemos. E outra, gente. Agora é uma novidade o malfeitor encarnado tentando invadir, muitas vezes conseguindo invadir o templo de Jesus, seja o templo católico, protestante, espírita, o que for. Agora, há quantos e quantos anos isso acontece em relação ao malfeitor desencarnado? Quantas e quantas vezes nós fomos assaltados ao sair do centro pelos malfeitores desencarnados? Quantas e quantas vezes nós fomos assaltados pelos malfeitores desencarnados durante uma reunião doutrinária? Quando aqueles pensamentos mais infelizes nos invadem a casa mental. Disso ninguém tem medo? Isso acontece o tempo todo. Jesus sabia que o medo é mais destrutivo que a espada, que o homem atemorizado é homem vencido. O homem atemorizado é um homem vencido, derrotado, que entregou as armas. A guerra de nervos, vida na grande cidade hoje é guerra de nervos. A guerra de nervos traz ameaças, gritos, terrores, bombas, incêndios, metralhadoras. Mas o defensor do bem traz o caráter firme, solidificado na confiança em Deus e em si mesmo. O que nós falamos no início da reunião hoje. Confiança em Deus e confiança em si mesmo. Isso é caráter firme. Uma vez, uma reunião mediúnica lá em Belo Horizonte, um espírito benfeitor perguntou para mim assim, era uma reunião nossa, do grupo lá de Belo Horizonte, e ele perguntou assim, meu filho, você lembra com o que o templo de Jerusalém foi construído? Falei, com acácia, né? A madeira acácia. O tabernáculo foi construído com toras de acácia. Você sabe por quê? Falei, por causa da rigidez, da solidez, da capacidade que ela tem de sustentar o edifício da fé.
Então, o servo de Jesus na terra é uma tora de acácia, responsável por manter o edifício da fé na terra de pé. E ele foi escolhido pela sua capacidade de resistência, por não ceder facilmente às investidas do mal. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a acácia é cheia de espinhos. A gente só tem que tomar cuidado para essa rigidez também não machucar o outro. A acácia que eu estou mencionando é a acácia lá da Palestina, viu, gente? É um pouco diferente dessa acácia do cerrado nosso. Né? É a sarça. Lembra da sarça? Ardente. Então a gente tem que ser rígido. A gente só não pode ser truculento, rígido demais, espinhudo, ouriçado. Mas essa fortaleza, essa fibra de caráter, a gente tem que ter em qualquer circunstância de assédio do mal. Seja o assédio propriamente dito, de encarnado para encarnado, seja o assédio silencioso, de desencarnado para encarnado. Tá? O discípulo do Senhor não ignora que os cristãos morreram nos circos, de mãos vazias, mas na qualidade de combatente pelo bem e pela verdade. Nessas horas de apreensões justas, recordai as palavras serenas do Mestre. E quando ouvirdes de guerras e sedições, e quando ouvirdes de assalto em casa espírita, não vos assusteis. Em algumas traduções, não vos acovardeis. Valentia. Nós vamos encerrando agora uma passagem, aliás, duas passagens. Uma está no livro Nosso Lar. Lição, o capítulo 42 do livro Nosso Lar. Vocês lembram da palavra do governador? O governador toma a palavra e vai falar para a colônia toda por conta de um evento que estava acontecendo na terra. Lembra disso, Fozinha? E estava tendo repercussão lá no Nosso Lar. O governador, gente, sabe o que ele faz para a colônia inteira ouvir? Humildinho. É verdade, tá lá. Ele pega o capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo do sermão profético, em que Jesus fala das guerras e sedições, dos tempos chegados, profetiza os dias de hoje, e aí ele lê e comenta. E aí, quando anuncia que o governador vai tomar a palavra, o que era raro de acontecer, para a cidade inteira ouvir, né? O André Luiz entabula um diálogo com seus instrutores sobre aquele momento que o Nosso Lar estava vivendo, que era a Segunda Guerra Mundial acontecendo no plano físico. Então, o Nosso Lar ia ser um poço de socorro a espíritos que viriam em situação de muito sofrimento da Europa em guerra. Para o domingo imediato, à vista do clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico, humildinho, no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Então, eles iam iniciar uma série de cursos para intensificar o trabalho no Ministério do Auxílio e no Ministério da Regeneração. Precisamos organizar, disse ela, a Narcisa, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, na Europa, bem como exercícios adequados contra o medo. Lembra disso, Elides? Exercícios adequados contra o medo. Sabe quando você vai fazer um cruzeiro? E aí, quem já fez cruzeiro vai lembrar disso. Vai fazer um cruzeiro, vai viajar de navio. Primeira coisa que acontece no cruzeiro é um treinamento, um exercício com toda a tripulação. Do quê? Em caso de naufrágio. Como se comportar em caso de naufrágio. Não é assim? Antes do avião decolar, a aeromoça vai lá, né? Faz lá aquele teatro dela de mímica, mostrando como usar a máscara, exercício de preparação. Aqui a Narcisa está dizendo, olha, nós vamos ter que fazer duas coisas para o André.
Primeiro, preparar melhor o serviço de enfermagem. Porque esse pessoal que vai chegar aqui vai chegar com o perispírito lesado, com ferida, com fratura. Segundo, fazer um exercício nosso, um treinamento interno nosso, dos enfermeiros, dos médicos, dos colaboradores, contra o medo. Porque na hora de arregaçar as mangas e botar a mão na massa, dona Joaninha, nós não poderemos sentir medo. Contra o medo, acrescentei admirado. André Luiz, exercício contra o medo? Espírito tem medo? Medo de quê? Medo de morrer? Espírito tem medo? E a Narcisa, né? Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe como acontece a muita gente. A ele, elevada porcentagem de existências humanas estranguladas, simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror. Almas estranguladas, sufocadas pela energia, uma autoenergia, uma energia íntima do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Além daquilo te sufocar, você contagia o outro. Você contagia o outro. Eu me lembro, eu morro de medo de andar de avião. Eu lembro a primeira vez que a Juju foi andar de avião comigo, ela não tinha andado de avião ainda. Eu estava tão apavorado que eu apavorei ela. E uma mocinha que estava do lado dela, que também era a primeira vez. Então viajamos os três em pânicos. Só que eu já era o quê? A 15ª vez que eu viajava de avião. Mas o meu pânico apavorou as duas. Então o medo, o terror, é um negócio que contagia o outro. É uma doença contagiosa. Você transmite. Se o outro tiver com a resistência baixa, você pega o outro com seu medo. Quais seriam esses exercícios? Ela vai comentar aqui. Ó, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia de êxito. Gente, vamos pegar essa frase, né? Vamos colocar em vários cantos. Você lembra daquela propaganda, não esqueça minha calói? Abriu o armário, estava lá a frase, não esqueça. Põe assim, a calma é a garantia de êxito. Você abre o armário para fazer café, vó? Abre o armário da cozinha, tá lá. A calma é garantia de êxito. Se abre a gaveta do criado, a calma é garantia de êxito. Entendeu, Toizinho? Na hora que você for no banheiro, tomar banho, prega na toalha. A calma é garantia de êxito. E se em seguida você vê uma barata no box, você lembra do que acabou de ler. A calma é garantia de êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Aí o que aconteceu mais tarde, Adriano? O André Luiz viu esses exercícios postos em prática. Basicamente, oração. A prece se intensificou. Então tem a oração básica da cidade toda, no nosso lar, todo dia na hora do Ângelus, né? Às 6 horas da tarde, próprio das colônias no Brasil. Então, oração intensificada, vigilância mental através do próprio trabalho. Então, o próprio trabalho, ele te deixa inócuo, né? Ele te deixa blindado contra essas energias. Quem está parado fica cogitando. Quem fica cogitando, sofrendo por antecipação, abre campo para, né, o vírus do medo. Então, oração, mãos ocupadas e povoar o psiquismo com ideias edificantes. Oração,
palestra, música boa, livro bom. Então, se eu fizer uma prece, me dedicar, por exemplo, à higiene do meu lar, a uma tarefa de assistência fraterna, e nas horas de descanso, esse descanso não for um descanso improdutivo, o descanso no nosso lar era ouvir música, ler. Aí não tem campo para o medo agir. Mas se eu sentar, no Facebook, para ver as notícias da política, de mala de dinheiro e tal, eu vou entrar no mesmo estado de pânico do resto da nação. Fala, seu Celso. Eu não acho que o medo acaba sendo o grande inibidor da vontade. A falta de vontade acaba travando todas essas iniciativas. E aí, seu Celso, o seu Celso está perguntando aqui, gente, se eu não achava que o medo acaba sendo um grande inibidor da vontade. E aí eu vou recorrer à noção de vontade que o Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida. Porque a vontade é uma gerente, uma gestora do psiquismo. Se ela é gerente, ela é gestora, ela é mecanismo divino, não é humano. Então é a vontade em nós, é a vontade de Deus em nós. O medo, ele barra a ação dessa vontade. Então, quando eu estou com medo, eu ajo segundo o medo, de acordo com o medo, movido pelo medo e não movido pela vontade de Deus. Não movido por aquilo que Deus quer de mim. Esse é o porém. A gente faz besteira. Com medo, a gente só faz asneira. Com medo, a gente só faz asneira. Continuando. Bom, aí terminando o nosso lar, nós vamos fechar hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas. E lá na missão dos espíritos eu separei primeiro a pergunta que abre a mensagem. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? E abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então o velho mundo é que está ruindo. Ah, o mundo está acabando. Não, o velho mundo está acabando. E tem que acabar. Porque se não acabar o velho mundo, o mundo novo não surge. Se você tem um prédio todo carcomido de rachaduras, mofo, Dona Joana, e você quer construir ali uma casa bonita, naquele mesmo terreno, o que tem que fazer com o prédio velho? Demolir. E eu não estou falando de destruição física não, gente. O velho mundo aqui é o mundo íntimo. É a velha Jerusalém. Para Jerusalém nova, renovada, o mundo renovado ser erguido em mim, as concepções arcaicas, viciadas, elas têm que se desmoronar. Preconceitos. Preconceito de raça, preconceito sexual, preconceito social, preconceito religioso. Essas coisas têm que vir abaixo, senão o novo não vem. E a missão dos espíritos começa dizendo isso. Vocês já não ouviram que isso está acontecendo? A ausculta, a audição íntima não te mostrou que esses velhos edifícios estão ruindo, desmoronando, vindo abaixo? E continua. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Olha só, o medo é um sentimento ruim que a gente usa como válvula de escape, como saída, para nos ocuparmos com tudo aquilo que é vazio, que é vão. A gente usa o medo. Então, eu estou querendo ficar em casa vendo televisão, vendo a dança dos famosos. Aí eu alego, nesse horário não é bom sair para dar passe não, porque é perigoso. Os bandidos estão à solta. Então o medo ali agiu em parceria com a preguiça, com a ociosidade. Então tudo o que é ocupação fútil, e ocupação fútil é aquilo que não vai gerar benefício para ninguém. Isso é ocupação fútil, é ocupação vazia. Tem no medo um álibi.
Um cúmplice. Fechamos então. Face, mister, dever. Regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. E esse ide e pregai não é ide e fale na cabeça do marido que ficou em casa, não. Ide e pregai é ide e vivei. A vida destemida, sem temor, a vida que abraça o ideal do Evangelho, sem cogitar prejuízos, danos, ônus, é uma vida que fala silenciosamente aos corações. É isso. Coragem. Coragem, gente. Lembrei agora de uma trovinha, acho que era do Casimiro Cunha, que eu adorava falar para os meninos da mocidade. Vou falar para vocês, todo mundo é jovem de coração, né? E a trovinha dizia assim: juventude espírita, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Essa é a trovinha para todos nós aqui. Até a semana que vem. Aqueles gestos divinos na minha vida que eu não consigo compreender, eu não compreendo porque eu não sei quais são as minhas necessidades mais profundas. Quais são as minhas necessidades reais. Mas Deus sabe. E por isso que Ele age de uma maneira, aos meus olhos, estranha, muitas vezes.